Gente, presta atenção numa coisa que eu quero que vocês entendam. Nós estamos aqui falando sobre comunicação. Estamos falando que comunicação não é o que eu falo, mas é o que você entende. Então muita gente pensa que ser um bom comunicador é falar muito. E na verdade não é isso. Ser um bom comunicador, em primeiro lugar, é você aprender a ouvir. Ou seja, ser um bom ouvinte, saber escutar, saber filtrar as coisas que as pessoas estão falando, filtrar as informações que você está ouvindo, para você formular a sua resposta, para você montar o seu diálogo, para você poder montar, formar uma argumentação com as pessoas. Então, primeiro você, para ser um bom comunicador, em primeiro lugar, você tem que ser um bom ouvinte, né? Você tem que ouvir bem, você tem que aprender a ouvir as pessoas. O que é aprender a ouvir? É você não interromper as pessoas quando elas estiverem falando. O que é saber ouvir, Cristiano? É você, quando as pessoas estiverem falando com você, você olhar para a pessoa, demonstrar a ela que você está prestando atenção. Você já conversou com uma pessoa e a pessoa fica olhando lá para fora, olha no relógio, olha para cima? Não, esse não é um bom ouvinte. O bom ouvinte é aquele que, quando está conversando com alguém, ele, primeiro, direciona o seu corpo para a pessoa que está falando com ele. Dá sinais verbais e não verbais de que ele está prestando atenção. Sinais verbais, por exemplo, é a pessoa conversar com você e você falar, é verdade. Ah, sim, realmente. Sinais não verbais são aqueles sinais que você faz, a pessoa está falando e você, sim, claro. Isso faz com que a pessoa fique instigada, mais animada a falar com você. Isso é ser um bom ouvinte. Sabe qual é o maior exemplo de ouvinte que nós temos hoje? É o cachorro. Quem tem um cachorro em casa sabe o que eu estou falando. Às vezes você fica conversando com o seu cachorro e ele fica balançando a cabecinha assim, prestando atenção no que você está dizendo. Ele não te interrompe. Ele não interrompe você em nenhum momento. Ele dá todo sinal de que ele está prestando atenção em você. Então, um bom comunicador é aquele, em primeiro lugar, que sabe ouvir. Segundo lugar, um bom comunicador é um bom observador. Ou seja, ele primeiro observa o ambiente, observa a pessoa que ele está falando, observa os sinais verbais e não verbais que aquela pessoa está dando para ele formular a sua resposta, ou para ele formular o argumento que ele quer, para convencer aquela pessoa do que ele deseja. Então vou repetir o princípio de comunicação. Comunicação não é o que eu falo, é como eu sou entendido. Tem gente, por exemplo, que quando vai se comunicar, usa muitos termos técnicos. A linguagem técnica serve para os iguais. Ou seja, se eu sou um engenheiro, eu posso falar na linguagem técnica com um outro engenheiro. Se eu sou um médico, Patrícia, eu posso usar a linguagem médica com outro médico. Agora, se eu sou um médico e vou conversar com um paciente, uma pessoa que não tem estudo, não tem o preparo que eu tenho que conversar com aquela pessoa na linguagem que ela vai entender. Você, por exemplo, sabe que a informática hoje tem se evoluído muito. Quando você vai conversar com uma pessoa que manja tudo de informática, ela começa a falar algumas palavras que você não sabe o significado. E isso faz com que você se desinteresse pela mensagem. Então grava esse princípio. Falamos dois princípios já aqui. Primeiro princípio, comunicação não é o que eu falo, é como eu sou entendido. Segundo princípio, a linguagem técnica é para os iguais. Ou seja, se eu estou falando com alguém na mesma profissão, no mesmo segmento que eu posso falar uma linguagem técnica. Agora, se eu estou falando com pessoas que não entendem da minha profissão, eu não posso usar a linguagem técnica, porque eu vou me tornar cansado, cansativo, a minha palavra vai ficar cansativa, as pessoas não vão prestar atenção. E uma outra coisa também, um princípio importante de comunicação. Não existe público, plateia desinteressada. O que existe é palestrante desinteressante. Muitas vezes você vai assistir uma aula na faculdade
e chega aquele professor que é muito inteligente, muito graduado, e ele realmente de informação ele tem muita coisa para passar. Só que quando ele começa a falar, todo mundo dorme, todo mundo fica cansado, a aula fica cansativa, pesada. Por quê? De quem é a culpa? Se o professor está falando e todo mundo está conversando, 4, 5 pessoas estão dormindo, mais 3 se levantam e saem da sala. De quem é a culpa? A culpa é do comunicador. O orador sempre é o culpado. Então, quanto mais preparado você estiver, quanto mais equipado você estiver com as ferramentas de comunicação, você vai conseguir atrair a atenção do seu público com mais facilidade. Mas não se esqueça disso. Em primeiro lugar, o bom comunicador sabe ouvir e o bom comunicador é um bom observador. Terceiro lugar é onde ele vai colocar em prática a sua fala. Por isso que o nome do nosso site, do meu site, é Falou, Tá Falado. Você já cansou de ouvir as pessoas falarem, poxa, fulano falou e disse. O que quer dizer falou e disse? É alguém que falou uma coisa e conseguiu transmitir a mensagem. E tem gente que fala assim, ó, fulano foi lá, aquele professor foi lá, aquele político foi lá, falou, mas não falou nada. Ou seja, ele não conseguiu transmitir o que ele queria, apesar de ter falado muito tempo. Aí você pega um bom comunicador que diz uma determinada mensagem, aí fulano diz assim para ele, falou, tá falado, você falou, tá falado. O que quer dizer falou, tá falado? Quer dizer, você falou e foi compreendido. Então não é pelo muito falar que você vai ser compreendido, é pela forma como que você fala, saber colocar as palavras corretas, saber usar uma boa dicção, ter um bom vocabulário, ter um tom de voz adequado com o ambiente que você está se apresentando. Seja isso numa plateia, com várias pessoas, ou seja conversando com uma pessoa só. Então grave isso, comunicação, bom comunicador. A comunicação não é o que eu falo, é o como eu sou entendido. Grave esse princípio e coloque em prática, que eu tenho certeza que a sua vida profissional vai crescer muito. Se você achou interessante essas explicações, essas dicas que eu estou dando aqui, eu convido você a entrar no meu site www.faloutafalado.com.br www.faloutafalado.com.br. Nesse site você vai encontrar alguns artigos, você vai encontrar dicas para melhorar sua capacidade de comunicação e alguns trechos desses vídeos também você vai encontrar nesse site. Eu sou Silvério Freitas, eu trabalho na indústria farmacêutica há 15 anos, presto serviço para o laboratório Arezzi Pharma e também sou responsável pelo NPP, Núcleo Preparatório Profissionalizante. Nós treinamos, recrutamos, selecionamos pessoas para trabalhar na indústria farmacêutica. Se você é uma pessoa que quer ingressar na indústria farmacêutica, você pode mandar o seu currículo para o meu site. Ou também pode mandar por e-mail, silverio@faloutafalado.com.br. Eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui, compartilhar algumas experiências com vocês, aqui nessa sala de aula, essa faculdade me recebeu com todo carinho. E eu espero que eu tenha contribuído para melhorar a capacidade de comunicação de vocês. Estou à disposição, quem quiser conversar comigo, eu vou estar aqui depois da palestra, pode me procurar. Obrigado, viu, jovem, pela sua pergunta, foi muito interessante. Obrigado, Renato, também. Renato, seu nome, né? Isso. Obrigado pelas dicas que você deu. E contem comigo. Um abraço a todos. Obrigado.